Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E vamos falar agora do Neymar, tá? Uma bomba mesmo, porque o Santos praticamente entregou tudo pro Neymar, gente. A questão não é o Neymar, é quem faz os negócios do Santos, tá? Eles que estão errados. O Neymar é um funcionário do Santos, assinou um contrato. Ah, mas é um contrato altíssimo, mas o Neymar não tem que olhar o lado do Santos, ele tem que olhar o lado dele como jogador. E o Santos, que deveria fazer a boa, fez a ruim pro torcedor santista. Então, assim, a dívida do Neymar só cresce com o Santos, né? Do Santos com o Neymar. Só que, pelo outro lado, o Santos tem arrecadado mais grana. A gente vai mostrar esse oposto também do Santos, tá? Arrecada mais, mas gasta mais. Tá devendo. Aí coloca o CT da base como garantia. Gente, é cada absurdo que acontece no futebol brasileiro e dessa vez no Santos. Galera, então vamos entender aqui como que tá funcionando essa questão do Neymar e por que isso impacta nas receitas do Santos, positivamente e negativamente, tá? E volto a falar, a culpa não é do jogador, a culpa é do presidente, é de quem faz os negócios, não é do jogador. O jogador pode pedir R$1 bilhão, o clube assina se quiser, o clube deveria ser responsável. Mas se liga aí, ó, receitas do Santos crescem quase 50%. E como que deve pro Neymar, né? Aí a gente coloca aqui, retorno do Santos à Série A do Brasileirão e regresso do atacante Neymar ajudaram a impulsionar as finanças do clube para ano em 2025. 678 milhões e meio de faturamento em 2025. Gente, é um salto absurdo assim pro Santos. Comparação 2024 para 2025, a gente tá falando de quase 50% a mais, tá? Além da volta de Neymar, vale lembrar que na segunda divisão o clube perdeu parte das receitas de mídia e patrocínio, que costumam vigorar na elite do Nacional. Conforme noticiou o Máquina do Esporte, o Santos aproveitou a chegada do ídolo para remodelar sua estratégia de lançamento de camisas. 135 mil camisas vendidas durante todo o ano de 2023. 2025, 240 mil camisas vendidas já no primeiro semestre de 2025. Gente, só o primeiro semestre de 2025 dobrou o que o Santos vendeu em toda a temporada de 2023. Cara, é um absurdo, sabe? Mas isso tem nome e sobrenome, gente. É o Neymar, mano. É o Neymar. É a questão do Neymar aí chegando ao Santos, tá? 499 milhões de receitas recorrentes em 2025, mais de 94% em relação a 2024. Divisão da arrecadação, 188 milhões e meio com venda de atletas, 174 milhões, quase 175 com direitos de transmissão, 118 milhões em patrocínios, 100 milhões em aluguéis e eventos e 53 milhões com um programa de sócio-torcedor, impulsionado pelo Neymar. Agora a gente vai dar uma olhada o porquê preocupa o Santista algumas questões. Aumentou a arrecadação, o faturamento, mas ao mesmo tempo está devendo um absurdo pro Neymar. A gente poderia colocar que tudo que o Santos arrecadou em 2025, eles devem uns 15% do que faturou pro Neymar. Se liga aí. Santos colocou o CT Meninos da Vila como garantia por conta de uma dívida de mais de 90 milhões para a empresa de Neymar Pai. Coloquei preto hoje porque eu estou de luto pela instituição Santos Futebol Clube que está se desfazendo diante dos nossos olhos. Conforme as informações do Diário do Peixe, essa dívida é referente aos direitos de imagem do Neymar. Como o Santos não conseguiu pagar por isso, tiveram que fazer um novo acordo com a NR Sports. E para surpresa de nós torcedores que não sabíamos da existência desse contrato e muito menos das cláusulas que ele tem. Nesse contrato, então, o Santos coloca o CT Meninos da Vila como garantia dessa dívida. Se não pagar a dívida, perde o centro de treinamentos para a NR Sports. Agora, presta atenção nessa cláusula. Se o atual presidente Marcelo Teixeira for reeleito, segue normalmente o parcelamento dessa dívida. Agora, se ele perder as eleições, o próximo presidente vai ter que pagar tudo de uma vez. Ou seja, o próximo presidente que não for o Marcelo Teixeira já vai ter que assumir uma dívida gigantesca imediatamente. Vocês têm noção da gravidade disso? Nesse contrato ainda tem uma cláusula sobre SAF. Se o Santos virar SAF, o contrato prevê que essa dívida seja paga antes do prazo. Mas, se o Santos não virar SAF e não pagar essa dívida, o CT Meninos da Vila entra de vez como garantia para a NR Sports. Tem mais, tá? Se o Santos se recusar a assinar o documento que formaliza a entrega do CT Meninos da Vila como garantia para a NR Sports, o Santos automaticamente seria obrigado a pagar uma multa de 1% ao dia
sobre o valor total da dívida. É assustador o que estão fazendo com o Santos, estão acabando com o nosso patrimônio. Galera, então vamos falar aí dessa dívida, você viu lá na Casa TV falando sobre essa questão da dívida e aqui no GE tá mais esmiuçada essa dívida aí. E eu volto sempre a falar, gente, nós como torcedores e amantes do futebol, a gente tem o nosso time de coração. É legal quando a gente discute o futebol campo, mano, e a gente tira um barato na cara do outro, pô, perdeu, ganhou, não sei o quê. Isso é bacana pra caramba. Quando eu vejo esse tipo de notícia, pra mim não alegra nada, mano. Porque é igual a gente falou em outros vídeos, a gente falou do Botafogo e tal. Isso não traz alegria para um rival. Sabe por quê, mano? Porque isso aí, gente, é má administração. Eu gostaria que o futebol brasileiro estivesse no topo. A liga do futebol brasileiro lá no topo, lá. Quanto mais estiver no topo, todos os clubes vão ganhar mais. Todos os clubes vão ter mais condições de contratar grandes craques, sabe? Mas aí, por enquanto que a gente tiver clubes associativos e clubes com pessoas amadoras na sua gestão, vai acontecer o que aconteceu com o Neymar aqui, com o Santos. O erro, eu volto a falar, o jogador aí pode pedir um caminhão de dinheiro. O clube tem que ser responsável. Quem tá na direção, o presidente, tem que ser responsável, tem que saber se dá para pagar ou não. E no caso do Neymar, não dá para pagar, gente. Não dá. Só para vocês terem uma ideia, lá no Corinthians reclamam muito do Memphis Depay, do tipo de contrato do Memphis. Só que o contrato do Memphis é um contrato que, pô, é lógico, né? Pelo tamanho do jogador é bem menor do que o do Neymar, mas é um contrato muito oneroso também. Só que é o seguinte, o do Memphis, metade do contrato, ou 60 milhões de um contrato de 120, 60 milhões é pago por uma empresa. Uma empresa paga metade do salário dele. E o Corinthians pagaria o resto. No caso do Santos não tem isso, mano. Quem paga é o Santos, tá? Ah, mas se arrumar um patrocínio, paga uma porcentagem. Sim, mas se arrumar, se não arrumar, o Santos paga. Então, assim, a dívida do Santos com o Neymar só cresce. E aí fica pior a cada vez que você acessa e entende o que tá acontecendo, tá? Ó, se liga aí pra vocês terem uma ideia. Ó, dívida milionária. Santos tem dívida de 90 milhões e meio com o Neymar e coloca CT da base como garantia. Gente, quem coloca santa consciência um CT da categoria de base como garantia de uma dívida, meu? Isso é loucura, gente. Isso beira a sandice. Mas olha, Santos reconhece ter uma dívida de um valor de 90 milhões e meio com a NR Sports, empresa da família do Neymar. O débito está estipulado em um aditivo contratual assinado no fim do ano passado entre as partes, como parte de renegociação do valor devido pelo clube referente ao direito de imagem do camisa 10. Galera, o Neymar tá no Santos tem 1 ano e pouco. Não é que o Neymar tá há 5 anos e essa dívida é acumulada por 5 anos. É uma dívida de 1 ano e pouco, gente. É uma dívida absurda, assim. Pagamento. 26 milhões de reais do contrato vencido em parcelas, de 5 milhões e 200 mil entre janeiro e maio deste ano, sem correção monetária. Ainda bem, se tivesse correção, meu Deus do céu. 64 milhões e meio restante do atual compromisso em 43 parcelas de 1 milhão e meio a partir de junho deste ano, com correção na variação do IPCA e FGV. Cara, o Santos está se enfiando numa bola de neve lascado, mano. Neymar tem contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 26. De acordo com o plano de pagamento estipulado, o saldo será quitado no início de 2030. Parabéns, hein? Parabéns, vocês só fazem negócios maravilhosos, hein? Parabéns, Marcelo Teixeira. Parabéns, cara. Ó, não posso nem esquecer, mano. O São Paulo, com o Daniel Alves, o São Paulo ainda tá pagando, gente. É um absurdo. Quem deveria pagar essas coisas, gente, são os dirigentes que fazem contratos absurdos com os jogadores. O Santos não deveria ter contratado o Neymar de volta, porque não tem condições de pagar o Neymar. No documento, a NR Sports diz que o atraso de uma parcela obrigaria o Santos a ter que arcar com 64 milhões à vista. Gente, se o Santos atrasar uma parcela, tem que quitar isso à vista, tá? Outras condições são impostas pela empresa, como a reeleição de Marcelo Teixeira no fim do ano e o futuro do clube como SAF. Gente, a NR Sports, que é do pai do Neymar, da família do Neymar, exigindo que o cara seja reeleito. Isso é um absurdo, galera. Isso é um absurdo. Ó, no aditivo, que tem reconhecimento do Comitê de Gestão e assinaturas de representantes do Santos e da NR Sports,
o Santos colocaria o CT Meninos da Vila como garantia jurídica para cumprimento da dívida. Então, se não pagar, o CT da base é da família do Neymar. Olha que loucura que o Marcelo Teixeira tá fazendo, hein? E é isso, gente. É assim, ó. O que acontece? Pra gente poder entender melhor esse contrato. Se o Marcelo Teixeira, esse daqui, ó. Se o Marcelo Teixeira não for reeleito, o Santos, o próximo presidente, é obrigado a pagar no começo do ano que vem, pagar tudo que deve à vista. A dívida em quase 90 e poucos milhões, quase 100 milhões de reais. O Santos vai ter que pagar de uma vez. Galera, tá na cara que o Santos não tem condições de pagar isso. Se tivesse condições, vocês acham que ia estar devendo? Não. Outra coisa, tem uma cláusula da SAF lá. Que se o Santos virar SAF, o pagamento tem que ser antecipado. De uma vez só. Tudo que deve tem que ser pago de uma vez só. Se o Santos não virar SAF, continua o parcelamento. Então, e é isso, gente. É assim, a gente tá falando de uma dívida daqui para trás. A gente não tá falando de uma dívida daqui para frente. Por que eu tô falando isso? Porque o Neymar continua no Santos. A gente tá no mês de abril. A gente tem mais ou menos aí uns 8 meses até o final do ano. São 8 meses de salário. Se o Santos está devendo tudo isso desde o ano passado, você imagina daqui até o final do ano. Então, se continuar nessa pegada, quando o Neymar terminar o final do ano agora, de 2026, com o Santos, com o contrato com o Santos vai estar devendo pelo menos uns 120, 130 milhões pro Neymar. Gente, é um absurdo, mano. Isso é má gestão. Isso é gestão temerária. O Marcelo Teixeira não deveria nem continuar mais na gestão do Santos. Mas, galera, coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Vocês acham que o Santos fez certo em parcelar? O Santos fez certo em trazer o Neymar de volta? Galera, na boa, mano, pra mim, o grande erro aí, ó, é o Santos querer dar um passo maior que a perna. Não tinha condições de trazer, não deveria trazer. E outra, o Neymar voltar pro Santos foi prejudicial para a própria carreira do Neymar. Por quê? Porque o Santos é a casa do Neymar. O Neymar se sente à vontade em Santos. Então tem suas mordomias por ter sido um cara que, por suas vendas, ter dado muito dinheiro ao Santos. Só que é o seguinte, gente. O Neymar ele deveria ter se provado. Ele deveria ter assinado com outro clube. Poderia ter ido pro Flamengo, para outro clube aqui do Brasil. Porque lá ele seria aprovado. Lá, provavelmente, o Neymar teria evoluído na questão física e técnica. No Santos aí não aconteceu isso, gente. Porque ele tem suas regalias e nada contra o Neymar, gente. O Neymar pede e o Santos tem que ter um mínimo de gestão, né? O Santos não deveria aceitar. O Neymar não tá errado. Quem tá errado é o seu Marcelo Teixeira, que assinou um contrato que lesa os cofres do Santos. Galera, deixa o like, se inscreve no nosso canal, hype esse vídeo para dar uma força para nós aí. Tamo juntos, muito obrigado, fica com Deus. Valeu!